Nesse vídeo você vai aprender a como fazer um fly de piseiro bem chamativo. Você quer aprender a fazer esse fly de piseiro? Então fica até o final do vídeo que você vai aprender todos os detalhes dessa arte, beleza? Mas antes eu vou pedir para vocês se inscrever aí no canal e deixar um comentário e deixar o seu like também. E ative as notificações. Então beleza, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso fly de piseiro. E esse vai ser um fly de piseiro bem chamativo, beleza? Então vamos lá. Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês ir aí no meu Instagram e me seguir aí, beleza? É o Francisco Design e o Cartaz Digital. Combinado? Então vamos lá. Vou vir aqui em arquivo, novo. Ou você pode estar usando o atalho Ctrl N. E aqui a gente vai colocar assim, fly de piseiro. Fly de piseiro chamativo. Colocar assim, né? Faltou um aqui, chamativo, beleza. Aqui a largura eu vou deixar de 1080, só que a altura a gente vai colocar, dessa vez a gente vai colocar 1350, né? Que vai ser um fly para a gente estar postando no Instagram. Aí eu vou colocar aqui 1350. Então vamos lá, vou dar OK. Vou vir aqui nessa parte aqui do em visualizar e vou criar um novo layout de guias, beleza? Aí eu vou dar um clique. Vou deixar aqui em 20 pixels. Vou dar OK. Agora eu vou vir aqui nessa opção de criar uma camada de ajuste. E eu vou criar uma camada de ajuste de degradê. Aí eu vou escolher essa opção aqui, vou em básico. Vou escolher essa opção aqui. Essa parte aqui eu vou deixar um amarelo bem escuro. Mais ou menos aqui. E essa outra parte aqui a gente vai colocar um amarelo mais claro. Eu vou dar OK aqui. Só que eu vou, no estilo, eu vou tirar de linear e vou colocar em radial. Vou reverter. E aqui eu vou colocar 115. Vou dar OK. Beleza. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui umas imagens. Vou trazer para cá. Vou trazer essa imagem aqui do cantor. Vou dar um Ctrl T porque ela tá grande demais. E aqui eu vou diminuir porque essa imagem eu já fiz ela. Eu já dei um tratamento nela. Aí ela ficou grande assim, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos. Vou dar um Ctrl T, que eu vou diminuir ela mais um pouco. Vou dar um Ctrl 0 para a gente tá vendo aqui o tamanho dela. Aí eu vou dar uns cliques e trazer ela para cá, mais ou menos assim, né? Beleza. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma transparência nele, né? Eu vou colocar aqui a transparência. Criar uma máscara em cima da camada do cantor. E vou vir aqui nessa parte aqui do degradê e vou puxar aqui uma transparência, mais ou menos aqui. Agora o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou colocar as informações aqui, né? Que vai ser o nosso título. Aí eu vou trazer esse elemento para cá, vou dar Enter. E aqui eu vou trazer outro elemento para cá também. Vou dar Enter também nesse aqui. Vou dar um Ctrl T. E aqui eu vou estar aumentando, segurando o Alt, né? Só que isso eu vou botar por baixo. Isso eu vou botar por baixo. Vou dar um Ctrl T aqui. E vou estar aumentando ele aqui um pouco, segurando o Alt. Beleza. Esse daqui primeiro, eu vou até nomear aqui como textura 01. Aí eu vou clicar, dar um Ctrl clique, segurar o Ctrl e dar um clique no ícone da camada. Vou vir aqui em selecionar, modificar. Vou escolher essa opção de contração. E aqui eu vou dar uma contração de uns 5 pixels, para ela entrar mais para dentro. Beleza. Agora aqui eu vou criar uma máscara. Vou converter em objeto inteligente. Beleza. Agora aqui eu vou fazer o seguinte aqui. Essa outra de cá também, eu vou criar uma máscara nela. Só que eu vou primeiro vou aplicar uma seleção nela. Vou dar um Ctrl clique. E aqui eu vou vir aqui em selecionar, modificar e dar uma contração também. Eu vou colocar 5 pixels para eu ver como é que vai ficar. Não, eu vou colocar em 15 pixels. Vou dar um Ctrl Z. Eu vou testando aqui porque eu não sei não quantos pixels vai precisar a gente contrair, né? Vamos colocar 15 pixels para ver. Isso, 15 pixels a gente vai contrair aqui. Vou nomear aqui como textura 02. Só que eu vou segurar o Alt e vou clicar no ícone da máscara, que eu vou apagar essa parte de dentro. Beleza? Agora eu vou selecionar aqui essas duas imagens aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte nessa aqui. Eu vou vir com ela aqui e vou clicar para selecionar, né? Vou criar uma camada em cima dela. Vou pressionar a tecla Ctrl Delete, porque essa opção aqui do preta tá para baixo, beleza? Então eu tenho que pressionar Ctrl Delete para pintar essa camada aqui onde a gente criou,
que vai ser aqui a sombra que a gente vai fazer, né? O sombreamento aqui ao redor. Então eu vou dar um Ctrl Delete. Vou dar um Ctrl D. E agora eu vou até colocar aqui o nome de sombra. Vou converter em objeto inteligente, porque eu gosto de converter em objeto inteligente para preservar sempre as coisas, né? E aqui eu vou criar uma máscara. E aqui eu vou estar fazendo o seguinte aqui. Eu vou estar aumentando aqui com a tecla de abre colchete. Vou diminuir mais um pouco. Aí eu vou dar uns cliques aqui, apagando, beleza? Com essa opção aqui para cima, entendeu? Que é esse quadrado preto para cima. Aí ele vai apagar, vai esconder. Aí eu vou dar um clique aqui. Eu vou dar mais outros cliques, beleza. Deixar dessa maneira aqui, entendeu? Vou selecionar aqui elas. Essa aqui eu vou converter em objeto inteligente também. Novamente, eu vou converter em objeto inteligente. Eu vou selecionar as três e vou converter em objeto inteligente. Mas antes eu vou escurecer essa parte aqui. Eu vou vir aqui em imagem. Vou selecionar essa textura 2, entendeu? Eu vou vir aqui em imagem, ajuste. E vou escolher essa opção aqui de curvas, beleza? Aí você vem aqui em curvas. Coloca. E aqui você vai escurecer mais ela. Ou senão você poder pegar os níveis, né? Deixar dessa maneira aqui, mais ou menos. Aí eu vou dar OK. Só que eu vou selecionar todas essas aqui. Eu vou dar um Ctrl G. Vou colocar aqui o nome de elemento circular. Eu vou converter em objeto inteligente, beleza? Agora aqui eu vou trazer para debaixo, para debaixo dessa camada do cantor aqui. Beleza. Vou pressionar a tecla V e vou dar um Ctrl A. E vou alinhar ele aqui na base, quer dizer, no topo, né? E no centro. Agora eu vou dar um Ctrl D. E aqui eu vou até aumentar mais um pouco, colocar ela aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl T. Aqui eu posso até fazer o seguinte aqui, vou selecionar ela aqui e vou dar um Ctrl J, porque eu não vou mais mexer com essa imagem. Deixa eu dar um Ctrl D aqui que eu vou ver aqui como é que vai ficar essa imagem aqui. Vou dar um Ctrl T que eu vou estar aumentando ela aqui, segurando o Alt. Isso. Vou dar um Ctrl 0 e aqui eu vou ver como é que vai ficar a imagem. Agora sim, eu posso vir aqui nela, dar um Ctrl clique e aqui eu vou dar um Ctrl J para duplicar. E essa aqui eu vou deletar, beleza? Vou deletar essa aqui. Por que eu deletei? Porque eu vou só precisar dessa parte aqui para ela não ficar. Quando eu der um Ctrl T, para ela não ficar. Quando você dá um Ctrl T, ela fica do tamanho certo aqui, beleza? Agora eu só vou converter ele em objeto inteligente. Vou colocar aqui o nome de textura circular. Eu vou converter ele em objeto inteligente, né? Na verdade, eu converti em objeto inteligente o artista aqui, mas não tem problema não. Vamos deixar assim mesmo. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um Ctrl A. Vamos alinhar no topo aqui, né? E no centro. Beleza. Vamos dar um Ctrl D e vamos subir pra cima assim. Deixa aqui mais ou menos. Isso. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma informação aqui, né? A gente vai colocar aqui live pisada do vaqueiro, né? Então vamos lá. Vou criar aqui uma camada nova em cima. Vou pegar a ferramenta texto e vou colocar aqui pisada. Vou dar um Ctrl A e vou alinhar no centro e no topo. Vou dar um Ctrl D e aqui eu vou tá puxando para cá mais ou menos. E eu vou agora modificar a fonte. A letra, entendeu? Eu vou escolher uma letra aqui, uma fonte aqui que eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Vou escolher essa opção aqui, vou deixar em 0 o espaçamento. E aqui eu vou colocar em 50. Vou modificar aqui, vou colocar em bold. Beleza. Vou dar um Ctrl J para duplicar. E aqui eu vou colocar o nome de vaqueiro. Vou modificar o tamanho, vou tirar de 50 e vou colocar em 150. Vou deixar aqui em menos 50 o espaçamento. Só que eu vou escolher essa opção aqui de black para ficar grossa, beleza? Vou descer mais para baixo aqui. Só que eu achei que ficou grande demais aqui, né? 150. Então a gente vai diminuir. Vamos colocar aqui 100 para a gente ver. 100 tá mais melhor, né? Tá mais legal aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em 75, beleza? Vou testando aqui, vou colocar em 80. Agora as iniciais, essa inicial aqui, essa letra inicial V, a gente vai modificar. Vamos colocar aqui em 115 ou 120, né? Testando. Eu vou deixar em 150, beleza?
Aí vou selecionar essa outra aqui também e colocar em 150. Então beleza. Aí eu vou levantar pra cá mais ou menos. E essa parte aqui do pisada, eu vou dar um Ctrl T. E aqui eu vou descer pra cá. E vou espaçar ela aqui, vou aumentar o espaçamento aqui. Eu vou deixar em 200 o espaçamento. Beleza, pra ficar dessa maneira aqui, beleza? Eu vou até dar um Ctrl G aqui. Selecionar as duas aqui, vou dar um Ctrl G. Vou colocar o nome aqui de título. Vou até subir um pouco pra cima aqui. Eu vou colocar aqui o nome live. Vou dar um Ctrl A. E aqui eu vou alinhar no meio e no topo. Vou dar um Ctrl D e aqui eu vou descendo aqui com as setas, né? Só que esse nome live aqui, eu vou modificar, vou tirar de black e vou deixar nessa opção aqui, mais leve, né? Medium. Só que eu não quero itálico não, nessa vez. Beleza, vou dar um Ctrl 0. Agora aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa imagem aqui do cantor. Vou selecionar essa opção aqui, leiteiro retangular. Vou aproximar mais aqui. Aí eu vou dar um clique aqui no braço dele. E eu vou pegar essa parte aqui. Deixa eu dar um Ctrl D. Que eu vou pegar essa parte assim, mais ou menos. Bem fininha mesmo aqui. Vou dar um Ctrl J. Colocar o nome de textura. Eu vou fazer uma textura só com esse pedacinho aqui do braço dele, beleza? Pressionando a tecla V aqui. Aí vou dar um Ctrl T. Aí vou segurar aqui. Essa parte de cima aqui, segurando o Shift e o Alt. Aí eu vou espalhar ela aqui pra cima. Pressionar a tecla Enter. Vou dar um Ctrl A. Aí eu vou alinhar ela no meio aqui. E na lateral aqui, beleza? Vou dar um Ctrl D. Agora eu vou dar um Ctrl T. Segurando o Shift, eu vou arrastar ela pra cá. Vou dar Enter. Vou dar um Ctrl T aqui. Aí vou estar aumentando ela aqui pra cima. Segurando o Alt e o Shift, beleza? A gente vai colocar assim. Eu vou dar Enter. Aí eu vou vir aqui. Vou trazer ela pra baixo. Esse fundo aqui. Vou dar um Ctrl T. Vou virar ela verticalmente. Vou dar Enter. Aí eu vou vir aqui em filtro. Distorcer. E vou colocar essa opção aqui. Vou colocar aqui em ondas, beleza? E aqui a gente pode estar ajustando aqui como a gente quer. Aí você vai só colocando aí a ondulação. Você pode deixar aqui, eu vou deixar em 5 o nome de ondulação. E aqui a gente vai só ajustando, beleza? Vou deixar assim. Aí eu vou dar OK. Dar um Ctrl 0 aqui. Aí eu vou converter em objeto inteligente. A gente fazer uma textura aqui, né? Vou dar um Ctrl T. Eu vou dar um Ctrl A. Aí aqui eu vou dar um Ctrl J. Beleza? Vai duplicar essa parte aqui. Vou deletar. Eu vou colocar aqui o nome textura. Textura 01. Vou converter em objeto inteligente. E vou dar um Ctrl T. E aqui eu vou estar aumentando mais um pouquinho. Beleza. Agora o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar uma máscara. Eu vou pegar aqui a ferramenta de degradê. E eu vou apagar essa parte aqui de cima. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Que eu vou dar um Ctrl T nela. E vou estar modificando aqui. Virar verticalmente. Eu vou querer essa parte de baixo que é melhor. Essa parte aqui, né? Da ondulação. Então beleza. Agora eu vou vir aqui. Vou criar a máscara. E agora eu vou pegar a ferramenta aqui de degradê. E vou segurar o Shift e vou estar apagando essa parte de cá. Apagar essas partes aqui e deixar dessa maneira. Vou dar um Ctrl 0. Agora aqui eu vou duplicar essa imagem aqui do Vitor Fernandes. Dar um Ctrl J. E aqui eu vou colocar o nome de padrão. Aí vou trazer ele aqui para baixo. Vou pressionar a tecla Ctrl Alt Shift B. E aqui eu vou dar OK. Para deixar ele preto e branco, beleza? Eu vou dar um Ctrl T. E aqui eu vou estar aumentando ela segurando o Alt. Eu vou deixar dessa maneira assim, beleza? Vou até aumentar mais um pouquinho aqui. Vou dar um Ctrl 0. Agora aqui a gente vai mudar o modo de mesclagem. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui em multiplicação. E aqui eu vou deixar em 50%. Ou até menos. Eu vou deixar 50% lá. E na opacidade 50% aqui. Beleza? Deixa eu ver o preenchimento se eu deixo 50% também. Então beleza. Vai ficar dessa maneira aí. Pronto. Vou dar um Ctrl 0. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar. Vou até trazer ele mais para dentro aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa opção aqui do padrão. Essa camada do padrão. Eu vou pegar aqui um elemento. Vou dar Enter. Vou dar um Ctrl T novamente.
E aqui eu vou trazer pra cá. E vou estar aumentando segurando o Alt. Esse elemento aqui, beleza? Aí eu vou colocar ele aqui. Só que eu vou colocar em cima aqui da... Essa parte aqui da textura, beleza? Aí eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. E aqui eu vou dar um Ctrl J. Essa parte de baixo eu vou deletar. Essa camada de baixo. E aqui eu vou colocar o nome de textura de ferro. Que a gente não se preocupa não com o nome que a gente vai colocar nas texturas, beleza? Aqui nos elementos. Vou converter a objeto inteligente. Vou dar um Ctrl J. Aí vou dar um Ctrl T. Aí vou virar horizontalmente. Vou dar um Ctrl A e vou alinhar aqui na outra parte de cá. Vou dar um Ctrl D. Vou dar um Ctrl 0 aqui. Aí essa primeira eu vou jogar ele pra dentro aqui um pouco. Isso. Essa segunda eu vou deixar assim mesmo. Vou selecionar aqui as duas. Vou dar um Ctrl G. Vou colocar aqui o nome de estrutura. Beleza. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer aqui o... Deixa eu ver aqui. Isso é, eu vou deixar assim mesmo. Em cima dele eu vou criar a camada aqui, né? Vou criar uma camada e vou pressionar a tecla D para resetar aqui as cores. E vou pegar essa ferramenta de retângulo e a gente vai fazer aquela desfoque que a gente faz aqui, né? A gente coloca aqui aquele desfoque. Vou deixar aqui. Vou colocar o nome de desfoque. Converter em objeto inteligente. E aqui a gente vai criar uma máscara. Vamos selecionar a tecla G para a gente pegar aqui o nosso gradiente para a gente aplicar a máscara. E aqui a gente faz o seguinte, é só aplicar a máscara aqui. Agora é só dar um Ctrl T. E aqui a gente pode estar ajustando essa parte aqui. Puxando mais para fora aqui, aumentando mais para cima. Ficar dessa maneira. Para ele ficar mais chamativo, né? Ficar mais chamativo. Então beleza. Eu ainda vou aplicar aqui a máscara. Pegar a tecla B. Pegar o pincel. E aqui a gente vai aplicar uma máscara aqui. Beleza. Agora a gente vai selecionar aqui essa estrutura. E vamos vir aqui. Vamos selecionar ele. E vamos vir aqui em imagem. Vamos selecionar essa estrutura aqui. Vamos vir aqui onde você cria uma camada de ajuste. E aqui você vai aplicar uma pesquisa de cores. Beleza? E aqui você vai habilitar essa opção para ficar somente sobre a camada da estrutura. E você vai vir aqui nessa opção e vamos deixar em Add. Beleza? Para ele ficar dessa cor aí. Vou dar um Ctrl 0. Agora aqui eu vou até agrupar. Selecionar as duas aqui. Vou dar um Ctrl G e vou colocar o nome de estrutura. Beleza. Agora a gente vai pegar a logo, né, do artista. Eu vou dar um Ctrl T. E aqui eu vou estar diminuindo, segurando o Alt, né. Vou deixar aqui mais ou menos. Aí eu vou dar Enter. E vou aplicar aqui um sombreamento nele. Vou dar 2 cliques e habilitar aqui as sombras. Aqui eu vou configurar. Eu vou estar aumentando aqui um pouquinho. Espaçamento 8, 5, 5 aqui. Vou deixar aqui em 0. Aí eu vou dar OK. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse desfoque. Vou dar um Ctrl J. Vou dar um Ctrl T. Aí vou virar verticalmente. Vou dar Enter. E vou dar um Ctrl A para habilitar aqui a seleção. E vou alinhar ele ao topo. Dar um Ctrl D. Vou dar um Ctrl T. E vou estar subindo ele aqui. Só para ele ficar um pouco escuro aqui, né? Essas partes aqui. O título e a live. Eu vou até colocar no live título, né? Aí eu vou deixar em cima dessa parte aqui. Que é o desfoque. Para ele não ficar escuro. Para ele ficar claro aqui. Eu vou até descer mais o título aqui, né? Beleza. Vamos dar um Ctrl 0. Vou agrupar aqui esse desfoque. Selecionar os dois aqui. E dar um Ctrl G para agrupar. Eu vou colocar aqui o nome de desfoque. Agora a gente vai pegar aqui outro elemento. Novamente a gente vai dar Enter. E vamos dar um Ctrl clique para selecionar aqui o nosso elemento. Vamos dar um Ctrl J. Aí a de baixo aqui a gente deleta. E aqui a gente vai colocar aqui o nome de estrutura da base. Beleza, vamos dar um Ctrl A. E vamos alinhar ele aqui na base. Só que eu vou dar um Ctrl D. E vou converter ele em objeto inteligente aqui, né? Selecionar ele aqui. E vou converter em objeto inteligente. Vou dar um Ctrl T aqui. Vou segurar o Alt e vou diminuir aqui agora. Deixar desse tamanho aqui. E eu vou colocar ele debaixo do desfoque. Da camada do desfoque aqui, beleza? Eu vou subir aqui um pouquinho. Pronto. Para ficar escuro também assim. Agora em cima dela, eu vou... Em cima do desfoque aqui, eu vou criar uma camada e vou colocar aqui o nome, né? O nome que vai ser o nome do evento. Vou pegar essa ferramenta texto aqui. Vou colocar aqui quinta, 20/4. É uma data fictícia, né? Aí vou dar um Ctrl A. E vou alinhar aqui na base
e no meio. Eu vou dar um Ctrl D para retirar a seleção e vou habilitar aqui a ferramenta de caractere. E vou modificar a cor, vou deixar a cor branca. Deixa eu ver aqui o amarelo, ver como é que fica, né? Vou deixar um amarelo. Ok. Porque o amarelo no preto chama mais atenção também. E aqui a fonte a gente vai colocar o Geogrotesque. Só que a gente vai deixar ela na cor, no bold, né? Para ficar mais grossa. E aqui a gente vai colocar em 25 o espaçamento, para ficar espaçada. Vamos dar um Ctrl A. E aqui a gente vai alinhar na base, já está alinhada. Vamos dar um Ctrl D e vamos só subir, segurando a seta do teclado para cima, beleza? Deixa eu subir um pouquinho aqui essa estrutura também da base. Porque aqui a gente vai colocar mais uma informação, né? Vou criar uma camada nova e vou colocar aqui a informação, outra informação, que vai ser aqui o contato, né? Que seria, vou pegar aqui a ferramenta texto, vou colocar aqui essas informações aqui, vou dar um Ctrl A e vou alinhar na base aqui, né? E no centro. Eu vou dar um Ctrl D, retirar a seleção e vou modificar o texto. Eu vou colocar com a fonte Arial. Arial é normal, né? E vou colocar na cor branca. E o tamanho a gente vai colocar em 20. Vamos dar um clique nessa caixa de cá, que é pra gente, só que ficou pequeno demais. Vamos colocar em 25 pra gente ver como fica. Ficou melhor. E aqui a gente vai subir aqui nessa base aqui assim, mais ou menos, dar um Ctrl 0. Então é isso. Tá ficando chamativa aqui a nossa arte, né? A gente pode fazer o seguinte também, a gente pode pegar aqui uma textura tipo sujeira, né? Então a gente vai vir aqui, habilitar aqui a ferramenta, a gente vai selecionar essa camada aqui da textura 02. Eu vou trazer esse elemento para cá e vou dar Enter. Vou dar um Ctrl T. Aí eu vou virar ele aqui 90 graus. Vou dar um Ctrl T nele novamente e voltar puxando ele aqui, mais ou menos assim. E aqui a gente vai deixar assim. Vou puxar assim, mais ou menos. Vou dar Enter, só que eu vou modificar o modo de mesclagem. Eu vou deixar aqui em divisão. Vou dar um Ctrl 0. Ficou em divisão aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl T e virar aqui horizontalmente. Pra gente ver. Horizontalmente ficou melhor aqui, né? Beleza. É isso aí. Vamos agrupar agora aqui essas partes. Eu vou dar um Ctrl G aqui nessas 4 camadas de baixo aqui. A textura e essas outras 4 de cá. Selecionar elas aqui, dar um Ctrl G e eu colocar o nome de background. Então beleza. Aqui eu vou selecionar aqui. Vou até colocar. Vou selecionar essa opção aqui da textura circular. Eu vou dar um Ctrl G. Vou colocar aqui o nome de textura circular. Vou selecionar a camada do cantor e vou colocar aqui o nome de atração. Dá um Ctrl G. Vou colocar aqui o nome de atração. Vou selecionar aqui o cantor e vou vir aqui em imagem e ajuste e vou colocar aqui um equilíbrio de cor para ele ficar um pouco com ambientação melhor, né? Aí eu venho aqui, vou colocar aqui 40, beleza? E o amarelo aqui a gente vai deixar ele mais amarelado aqui um pouquinho, beleza? A gente vai deixar aqui em menos 30 e vamos dar OK. Essa parte aqui da estrutura da base a gente vai também agrupar, dar um Ctrl G, colocar aqui o nome de estrutura da base. Beleza. Essa parte aqui a gente vai selecionar os dois e vamos colocar informações. Vou dar um Ctrl G, colocar aqui informações. Beleza. Aqui a logo também a gente vai agrupar, vamos colocar o nome de logo. Vou dar um Ctrl G e colocar o nome de logo. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar umas luzes. Vou criar uma camada nova. Vou pegar aqui, habilitar aqui essa caixa de cor. Aí quando vir a cor aqui a gente vai escolher esse tipo um cor de abóbora aqui, né? Um amarelo bem escuro. E aqui eu vou pressionar a tecla B. Eu vou estar aumentando aqui. Aí eu vou dar um clique, beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu dar um Ctrl T aqui pra ver. Não, Ctrl Z. Vou dar um Ctrl Z aqui, né? Vou diminuir mais um pouco. Agora sim, eu vou dar um clique. Pronto. Vou dar um Ctrl A. Vou alinhar ele aqui no meio. Vou colocar aqui o nome de luz. Vou mudar o modo de mesclagem para divisão. Beleza? Vou criar outra camada. Vou clicar aqui no seletor de cor. E vou colocar essa cor aqui. Vou pegar o pincel com a tecla B de bola. E vou estar diminuindo aqui. Vou dar um clique. Vou também colocar em divisão. Só que eu vou colocar logo o nome de luz 2. E vou colocar em divisão. Vou selecionar aqui as duas. E vou dar um Ctrl G. Vou colocar o nome de luz.
Vou converter em objeto inteligente e vou mudar o modo de mesclagem para divisão. Vou dar um Ctrl D aqui, né? Para a gente retirar a seleção logo. Beleza. Vou dar um Ctrl T aqui. Deixa eu abrir aqui essa seleção. E as luzes aqui eu vou alinhar ela no meio. Selecionar as duas aqui e vou alinhar no meio. Pronto. Aí vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu vou pegar essa luz aqui e vou colocar nessa parte aqui do lado de cá. Beleza? Vou dar um Ctrl J. E vou dar outro Ctrl J. Fazer três luzes, beleza? Vou apagar essa e apagar essa. Essa primeira aqui eu vou deixar o preenchimento de 75, beleza? Essa segunda aqui eu vou colocar ela aqui, essa parte de cá. Vou dar um Ctrl T e vou estar diminuindo um pouquinho segurando o Alt. Beleza. Na verdade eu vou ter que aumentar ela, né? Segurando o Alt para espalhar essa daqui. Vou dar Enter e aqui eu vou colocar em 50. Essa aqui primeira, eu vou trazer ela para debaixo da atração aqui, né? Aí eu vou dar um Ctrl T e vou estar aumentando ela. Beleza? Só que aqui eu vou modificar, não vou deixar em divisão não, vou modificar o modo de mesclagem. Eu vou tirar de divisão e vou colocar em dividir, para ele ficar meio branco. Beleza? Ficar nessa cor branca aí. E aqui eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou selecionar ela, aí eu vou deixar aqui em 75 ou 50, né? Na verdade eu vou deixar aqui ela em 90. Deixar ela forte mesmo aqui, vou dar um Ctrl T, ver como é que ela tá aqui. Vou estar diminuindo mais aqui assim ela. Vou dar um Ctrl 0. Eu vim aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Esse desfoque aqui a gente pode botar em 50, né? Só para ficar bem desfocado. Vou colocar aqui. Não é esse desfoque não, cara. A gente tem que vir aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Isso. E a gente pode botar em 50 aqui o desfoque. Vai ficar bem espalhado aqui. Vamos colocar em 100 o desfoque. Beleza? E aqui se a gente quiser modificar aqui o modo de mesclagem, coloca aqui em divisão, a gente pode estar colocando, né? Adicionar mais clara, sobrepor. Mas eu vou querer mesmo em dividir, né? Eu quero ele branco aqui, para ele ficar mais chamativo aqui. Nosso fly ficar chamativo. Como é um fly de piseiro chamativo, a gente tem que colocar, ficar chamativo. Vou agrupar essas luzes aqui, vou dar um Ctrl G, selecionar as luzes aqui, dar um Ctrl G, colocar o nome de luz. Vou dar um Ctrl 0 e aí tá pronta a nossa arte aí. O nosso fly de piseiro chamativo. Eu vou deixar esse material aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. Eu vou agrupar aqui essas camadas. Vou selecionar o nome luz, vou selecionar aqui o background, segurando o Shift, e vou dar um Ctrl G e vou colocar aqui o nome de template PSD. Vou pressionar a tecla Ctrl Alt E e vou colocar aqui o nome de pós-produção. Eu vou converter em objeto inteligente. Agora eu vou aplicar aqui um filtro de câmera RAW, né? A gente vai vir aqui em filtro, filtro de câmera RAW. E aqui a gente pode estar aumentando um pouquinho de nada aqui. Vamos deixar aqui em 5%. O colorir a gente vai botar também em 5. E agora que a textura a gente vai colocar em 30. A claridade também vamos botar em 15. E o desembaçar, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer o desembaçar. O desembaçar a gente vai colocar em 10. Pronto, só para eu ver aqui, o ver antes e o depois. Ficou melhor, né? Beleza. Agora eu vou vir aqui nessa parte aqui do detalhe. Vou aplicar um detalhe. O nitidez aqui, vou aplicar um pouquinho de nitidez para ficar um pouco nítido. Não demais, vamos colocar assim mais ou menos. Beleza. Eu vou dar OK. Vou dar um Ctrl 0 aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou modificar essa cor aqui. Vou colocar aqui o nome pisada. Vou colocar aqui amarelo. Vou desabilitar aqui o olhinho da pós-produção aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou vir aqui no título. Vou vir aqui em pisada. Aí eu vou vir aqui na cor. E vou colocar essa cor aqui. Ok. E aqui eu vou colocar ela grossa também. Beleza? Pronto. Agora eu vou simplesmente selecionar aqui essa camada aqui. Dar um Ctrl Shift E. Vou vir aqui em pós-produção. Dar um Ctrl C. Selecionar aqui a camada. Dar um Ctrl V. E converter em objeto inteligente. E aqui simplesmente vou pegar
o filtro e vou aplicar na camada aqui. E a de cima eu vou deletar. E tá pronta a nossa arte. Só vou dar um Ctrl 0 aqui. E é isso aí. Eu vou deixar, como eu falei, eu vou deixar esse material aí na descrição do vídeo. Vocês façam o download, beleza? E também eu peço a vocês aí que deixem um comentário, deixem um like aí. Também se inscrevam no canal para ajudar, beleza? Sempre eu tô postando vídeo. Segunda, 6 horas. Quarta, 6 horas. E sexta, às 6 horas também. Beleza? Então vocês pegam esse material aí, podem usar nos projetos de vocês. E compartilha aí esse vídeo aí com a galera. Se você tiver algum grupo aí do WhatsApp, você compartilha também. Vamos ajudar o canal a crescer, né? Então é isso. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo o meu Instagram para vocês entrarem aí no meu Instagram e tá acessando aí, beleza? E também, pessoal, tem um grupo aí, um grupo aí que eu criei, que é o Cartaz Digital. Se vocês quiserem estar olhando aí e entrando no grupo, aí eu vou estar postando coisa lá. E também se vocês for design, criar arte também, aí vocês podem também estar postando lá, beleza? Então valeu, fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.